Fala pessoal, estamos aqui começando o segundo episódio do nosso VirtronCast. Dessa vez a gente vai trazer a pauta para vocês aqui de como não ser enganado na hora de comprar energia solar. Eu sou Túlio, CEO da Virtron, e eu sou o Marcos, o gestor de marketing aqui da Virtron. E a gente traz para vocês aqui como convidado nosso engenheiro eletricista José Eduardo. Ou seja, equipe Virtron completa aqui hoje. É só os verdinhos. Então, queria começar aqui trazendo a pauta 1, que é para a gente entender um pouco mais, Eduardo, sobre no universo da energia solar, né? Você, como engenheiro eletricista, eu queria que tu explicasse a gente assim, como é que a energia solar é gerada? Atualmente a energia solar ela é gerada a partir da irradiação do Sol, ou seja, o Sol é a nossa matriz geradora e a gente tem a irradiação que é captada pelos painéis solares e aí ocorre toda a geração de energia solar. Tá, bem simples, né? Bem direto. E assim, quais são os benefícios que a gente pode trazer para os consumidores? Um dos benefícios primordiais é a gente ter a questão da rentabilidade financeira. A gente está vendo a economia de uma commodity que é muito necessária para as pessoas, que é o uso da energia, como também uma vantagem é a questão também ambiental, a questão de meio ambiente, a questão de ecossistema, e tudo isso está englobado num sistema solar. A gente estava falando no primeiro episódio, né, do VirtronCast aqui sobre sustentabilidade. Então a gente estava explicando para o ouvinte, né, que os benefícios atrelados, né, não só a energia limpa ali, que tem muitos benefícios atrelados ali, realmente. Porque, na verdade, é todo um conjunto que a gente junta, que faz desde a geração até a utilização da energia, né? Exatamente. Uma dúvida que a galera pergunta muito, assim, existe sistema on-grid e off-grid, né? É aquela história, né? Tipo assim, vou botar energia solar, aí eu boto bateria, aí a energia já funciona dentro da minha casa. Enfim, é muito comum, eu assim, vocês dois são engenheiros, tô trazendo aqui, defendendo a pessoa aqui que não é tão inteirado sobre a parte da técnica mesmo, da energia solar. Como seria esse sistema on-grid, off-grid? São palavras bonitas aí, mas como é que funciona? Pronto, vamos associar o seguinte, eu vou iniciar uma analogia do que seria o on-grid e depois a gente associa com o off-grid para fazer um comparativo e eu te explicar. O on-grid, como o termo já diz, é algo que é conectado. É algo que é conectado a alguma coisa. Ou seja, o sistema on-grid ele precisa de uma conexão com algo para poder funcionar. E que conexão seria essa? Seria a conexão da rede de energia da concessionária de energia da sua região. Ou seja, você precisa dela para poder fazer a conexão e armazenar sua energia. Já o sistema off-grid, a gente não precisa diretamente da concessionária, a gente faz a partir de banco de baterias, ou seja, a gente tem um armazenamento daquela sua energia para você utilizar em momentos posteriores, porque o sistema solar ele só gera com a radiação solar, feito eu já disse, só que durante o dia, à noite você não tem essa geração. Aí durante a noite você precisa da energia para poder funcionar, os seus equipamentos eletrodomésticos no geral, e você não tem essa geração instantânea. Aí é justamente aí onde você entra, ou com o off-grid, que é não conectado com a rede, um sistema autônomo, ou um on-grid, que é justamente o conectado à rede. E existe também a junção dos dois, que é os sistemas híbridos, que a gente também pode estar trazendo aqui também. Bem legal. O sistema que é mais difundido hoje, né, de geral, é o sistema on-grid, né? Até porque o off-grid hoje, a bateria, ela não tem uma durabilidade tão grande quanto o sistema solar, né? Explica um pouquinho pra gente, assim, pode ser rápido, não tem problema, da durabilidade do sistema solar versus a bateria hoje, né? Que é a grande discussão. É uma boa pergunta, Túlio. A questão é o seguinte, por que o on-grid se desenvolveu mais do que o off-grid, feito o Túlio elencou? Porque a questão das baterias ela não acompanha a vida útil dos equipamentos. Por exemplo, uma placa solar, um módulo solar, a gente tem aí uma vida útil algo em torno de 25 anos. Já o inversor, a gente tem aí uma garantia por fabricante de 10, de 15 anos de funcionamento. As baterias, atualmente, a gente só tem apenas 5 a 7 a 10 anos de garantia de funcionamento. Aí, para você repor o banco de baterias, né? Aí, financeiramente falando, fica um pouco elevado. É por isso que ele não se difundiu tanto ainda como o on-grid, que já está bem avançado, porém já tem vários estudos e pesquisas na área para fazer com que essa vida útil se estenda mais através de mecanismos aí de pesquisa. E, Eduardo, eu acho que vou tocar num ponto sensível aqui, do público em geral, né?
Muita gente já me perguntou, Túlio, mas se eu tenho energia solar, falta energia, por que falta energia na minha casa? Não faz sentido. Pronto, Explica aí, porque isso é um dos grandes pontos do sistema on-grid, né? Ele tem uma vantagem gigantesca, que é você não perder a energia que você não consumiu na hora, né? Isso. Mas o outro ponto é esse, né? Isso. Explica aí para tirar dúvida na cabeça da galera. Pronto. Por que a minha casa se desliga quando falta energia? É porque uma pergunta que é comum, várias pessoas fazem essa pergunta, porque acontece o seguinte, é a questão da segurança. Porque o sistema solar está conectado com a rede da concessionária, só que quando tem um problema na própria rede matriz, na principal, o sistema se desliga por questão de segurança. Por quê? Porque se a equipe da concessionária mandar um técnico, algum responsável para fazer uma manutenção na rede no momento da falha, e você estiver injetando na rede, consequentemente, né? Ela vai estar energizada, vai estar com energia, e o funcionário, o colaborador, vai ter um problema, alguma descarga e sofrer algum acidente. Até por isso que a gente chama, desculpa te interromper, até por isso que a gente chama um processo de homologação, né? Eu preciso avisar a concessionária que eu estou botando o sistema solar, como é que ele é gerado, quantas placas tem, né? Isso, você precisa deixar tudo informado, até mesmo para a própria concessionária se programar e ter uma rede de qualidade para poder atender o cliente, como também ela saber que naquela posição, naquele local do sistema, existe um sistema GD, um sistema solar. Sim, aí tu falou num ponto importante, que é o GD. Muitas vezes o cliente final ali, o consumidor que está na volta, ele não entende o que é geração distribuída, né? Certo. Que é o grande benefício do on-grid. A mágica do sistema on-grid hoje é a geração distribuída. Que é eu poder fazer o quê? Eu coloco uma plaquinha na minha casa, né? Ela gera, vamos dizer que eu consumo 500 kW por mês, ela gera 2.000. Então, eu posso pegar aqueles 1.500 que estão sobrando e posso distribuir, né? Seria basicamente isso a geração distribuída? Sim. A geração distribuída, feito o próprio nome já diz, ela é distribuída. Como é que ela é distribuída? Feito você elencou aí no exemplo, você colocou na sua residência uma plaquinha lá em cima e está gerando energia e está injetando, ou seja, está mandando para a rede o excedente que você não está consumindo instantaneamente ou de forma posterior. O distribuída, feito o próprio nome diz, ela é uma geração que não acontece numa central geradora, ou seja, em um local específico. Ela acontece em vários locais. E aquela energia que é gerada naquele ponto, ela é redistribuída para a vizinhança e para os bairros mais próximos. É interessante pra caramba, né? Eu trago um benefício ali, né? Para o pessoal que tá Na ali. verdade, então, você quando deixa... eu escutei GD pela primeira vez, eu pensei que era que você estava falando do cantor, né? Gabriel Diniz. Isso. Mas assim, e feito assim, a geração distribuída, ela vem para dessufocar, ou seja, tirar a pressão da rede da necessidade de um escoamento maior, porque se tu gera em um determinado ponto e tu consome ali mesmo, tu evita com transmissão, distribuição para longos espaços de território, ou seja, uma distância, né? Acho que deu para ficar bem claro, né? O sistema on-grid. Eu estou gerando ali, durante o dia estou consumindo instantaneamente. Isso. Aí eu vou tocar num ponto importante que é a compensação de energia, né? Então, eu estou gerando, estou consumindo instantaneamente. Se a rede desligar, minha casa desliga também, por segurança. Eduardo já bem tocou aqui. Mas se eu consumir menos do que minha placa gerou naquele momento, né? Se eu estou consumindo 20 kW ali, minha placa gerou 30. Aqueles 10 que sobrou, eu consigo injetar na rede e consigo mandar para casa da minha mãe, da minha tia, da minha irmã. Isso mesmo. E é assim que funciona hoje, né? Isso, porque assim, o sistema, a partir do momento que tem feito a conexão com o on-grid, a gente troca o dispositivo de medição, ou seja, o relógio da residência, do local, e ele fica um bidirecional inteligente que ele faz a convecção do que entrou para a residência e do que saiu do sistema solar. E no final do mês há uma compensação do que foi utilizado. Que é justamente isso que a Vitron hoje a gente monitora, né? O cliente final a gente monitora se realmente houve aquela compensação, se bate o dado que foi chegado da concessionária, né? Se foi o que foi injetado e o que foi... Se a contabilidade está correta. Se a conta está fechando, né? Aí é comparado isso aí, né? É muito interessante. E assim, eu queria tocar nos principais aspectos para a gente considerar na compra de energia solar. Então, assim, entendendo o que é o sistema, qual o benefício que ele traz, tudo bem. Então, assim, o que é que influencia na hora que eu vou comprar? Então, assim, eu cheguei e procurei a Vitron, eu queria tocar num ponto primeiro, que é o seguinte, os painéis. Muda eu escolher uma marca ou outra de painel, Muda. ou é tudo a mesma coisa? Não, basicamente o material é o mesmo, só que a questão da qualidade e da eficiência dos painéis varia de fabricante para fabricante. Claro que tem fabricantes que têm uma rentabilidade melhor, uma eficiência melhor, um custo-benefício melhor. A questão também da garantia entra em consideração, aí por isso que é interessante a pessoa
os clientes procurarem as melhores marcas e os melhores produtos do mercado. Isso funciona tanto para painel quanto para inversor, né? Isso, justamente. E o inversor, acho que o inversor é mais crítico ainda, né? É mais crítico ainda, porque inversores vamos supor, é o coração do sistema. É algo ali que tem que estar funcionando perfeito para tudo dar certo. E perto do componente custo, né? Vamos dizer componente cacau, vamos dizer Isso, assim, isso. o inversor ele é muito mais caro do que o módulo. Exatamente. Então, se o inversor dá pau, eu vou ter que trocar, né? Isso, de todo jeito. Se eu comprar num fabricante que não tem uma garantia boa, eu vou ter que comprar outro. Porque se o fabricante ele não me entrega a garantia dele, eu chego ali e compro um inversor de 10 anos de garantia. Se o fabricante não entrega, quem eu vou procurar, né? Isso. Quem eu vou procurar para trocar meu Isso. inversor, né? E até mesmo assim, o inversor feito o Grupo Virtuon trabalha com um ótimo fabricante que quando tem Pode qualquer falar. problema, Huawei. ele O Huawei? o Huawei, ele já dá um apoio muito grande, já manda outro equipamento instantaneamente. Isso. Depois é que a gente faz toda uma perícia para ver o que foi o ocorrido do problema, mas o cliente final ele já está garantido ali com o seu equipamento. Tem uns fatos interessantes aí sobre a Huawei, por isso que ela foi escolhida para a gente trabalhar, que um ponto a Huawei ela é um fabricante de maior bancabilidade global, né? Ela é o maior fabricante chinês, né? Isso. De inversor. Equivalente a 9% do PIB nacional. Somente de um país que é extremamente desenvolvido, Isso. né? E assim, a Huawei ela tem 2 pontos interessantíssimos, que é o seguinte: primeiro, ela tem uma garantia de 10 anos e eu posso estender a garantia por mais 10 anos. Tu sabia disso? Eu posso pegar ali 9 anos, 9 meses, 9 anos, 11 meses e 29 dias, e eu posso ligar para lá e dizer, olha, eu quero estender minha garantia por mais 10 anos. $250, você Já tá. R$1.000. Eu não sabia disso ainda. Sabia não? R$1.000 tu pode estender a tua garantia por mais 10 anos. No caso, ela Ela garante 20 anos ela de garante funcionamento. 20, porque Enquanto os outros estão garantindo 10, né? isso. E ela tem CNPJ no Brasil, né, que isso é importante. E outra coisa, 24 horas para troca de defeito de fabricação. Então, se a Virtuon tem inversor reserva, né? Mas se caso o cliente queimou um inversor ali e for um defeito de fabricação, a gente vai, manda para estudo, a gente tem 24 horas para... eu estou em dúvida se é 24 ou 48. Você quer bem... É muito rápido. Mesmo bem se rápido, for né? 48, é muito rápido. 48 horas para trocar o Em sistema comparação do cara. a outros fabricantes aí no mercado que nem se compara. Não se Então, compara. aí, ou seja, painel e inversor, você não pode comprar um sistema solar olhando preço, né? Isso, você tem que olhar a qualidade dos produtos. Exatamente. Se você olha só preço, né? Porque, claro, se você vai comprar o de melhor qualidade, vai ser o maior preço. É. Se você vai comprar o de menor preço, vai ser o de mais baixa qualidade. Isso, mas às vezes assim, só trazendo um ponto, às vezes o de maior financeiro no momento se torne um Mais custo rentável mais ao longo do rentável ao tempo, longo né? do tempo, né? Um inversor desse dá É um um pau. custo-benefício ali, né? Isso. Vamos supor que um inversor aí custa R$8.000. Com 5 anos de funcionamento ele quebra, eu não vou ter que pagar 8 mil de novo? Isso. Se eu comprei um de 10 mil da Huawei, vamos dizer assim, com 5 anos ele quebrar, a fábrica troca, né? Já valeu meu investimento. Exatamente. Se ele quebrar, né? Porque Se se a fábrica está dando uma garantia de 20 anos, é porque ela garante o que está garante fazendo, o que né? tá fazendo. É o retorno, quantos por cento? Eu acho que é 0,5%, né? De investidores da Huawei que voltam. Voltam. E O recalque eu vi, dela esses dias eu vi no Instagram da Huawei um teste de comissionamento de qualidade dos inversores. Eles colocaram um deck lá com um inversor e ele estava sendo exposto tanto a chuva como também a questão solar em alta intensidade para ver a qualidade do produto, para ver o teste de qualidade dele. Né? Massa. Beleza, aí eu já sei que o sistema on-grid, agora pensando como cliente, como comprador, Como né? consumidor. Ou seja, como consumidor, eu já sei que o sistema on-grid é o mais viável por conta da questão das baterias e tudo Hoje, né? mais. Hoje, no momento. Eu sei que a Huawei aí tá despontando aí como um dos melhores inversores, então eu posso comprar sem medo. Mas aí pensando em módulos solares, nas placas mesmo, o que é que eu devo me atentar? A questão de, tipo, tem várias placas, tem várias potências. Eu vejo muito, assim, os vendedores que vêm conversar comigo, os clientes também, eles vêm mostrando, tipo assim, fulano vai botar 16 placas no meu telhado e vocês só vão botar 12, 13 placas, não sei o quê. Entra a questão, tipo assim, vocês explicarem um pouquinho dessa questão de rendimento, Eu acho que ele de quer que a gente potência. explique um pouco da potência dos módulos ali, que eu tenho módulos que são de potência 510, 575, né? Antes, há um ano atrás, vamos dizer, o que estava em alta no mercado, 455. 350, Qual a diferença aí 355. de potência? Eu acho que um dos pontos que eu tocaria, né? O outro eu vou deixar para o engenheiro, né? É mais especialista. Tem que ter cuidado na hora de comprar, porque se eu vou comprar um módulo de potência muito grande, eu tenho que saber se o inversor é compatível, certo, Eduardo? Exatamente, correto. Porque às vezes eu quero trazer o que há mais de novo no mercado, mas o módulo ele anda mais rápido do que o inversor.
Então, é mais fácil o módulo se atualizar do que o inversor. Então, o isso módulo mesmo. tem uma corrente alta, às vezes não prejudica é a produção, né? compatível com o inversor. Termina aí. Eu só trouxe o leigo. Trazendo aqui para a realidade, o que é que a gente tem? Os painéis solares, os módulos. Sim. Os módulos, eles são basicamente divididos em... Respondendo a questão de qual painel eu escolho, qual módulo. Os módulos são basicamente divididos em módulos monocristalinos e policristalinos. Atualmente, o grupo Virtron só trabalha com painéis monocristalinos. Por quê? Porque a dopagem, a qualidade do produto dele, a eficiência é muito alta, ou seja, monocristalina, o rendimento de eficiência dele é lá em cima. A questão da potência, do quantitativo de painéis, a quantidade feita, você elencou aí, o cliente queria 20 painéis e a gente ofereceu 12 painéis. Com a mesma produção. Uma menor mesmo. produção. A mesma produção. Porque, assim, existe no mercado diversos tipos de painéis, de potências diferentes. Atualmente, o Grupo Virtron trabalha com 510 da Trina e o 575 também, como também com Canade também. Só que a questão da quantidade com relação à potência está diretamente ligada. Se você tem um painel de maior potência, a quantidade se reduz em comparação à quantidade maior de menor potência. E trazendo a questão do módulo ser compatível com o inversor, atualmente a gente tem painéis aí de 665 watts, de 700 watts, já está no mercado aí, tipo, já é novidade. Só que os inversores ele ainda não são compatíveis com esse tipo de painéis. Então é interessante o cliente também ficar atento à questão de se está compatível ou não. Eu acho que a galera... Isso, porque às vezes o vendedor, a empresa está fornecendo ali um painel de maior potência, dizendo que vai gerar mais, realmente vai gerar mais, só que na hora da instalação, algo do tipo, o inversor vai dar problema porque ele não é compatível com aquele painel. Eu acho que dá para associar aí a computador, para a galera que gosta aí da parte de informática, não precisa nem entender muito, mas se você compra um computador que ele não tem um processador bom e você vai colocar um jogo para rodar nele, ele vai travar. Ele travar. Né? Pronto, É tipo isso. tipo eu colocar uma Ferrari, né, ali numa vaga que só dava um Fusca. Isso. Não tem como. É uma boa analogia, justamente isso. Não dá. Então, assim, tem que tomar cuidado, né? Eu acho que um compromisso muito forte que eu, como empresário, que trago ali para o meu cliente final o módulo, é o seguinte: eu estou dando um sistema ali, estou vendendo um sistema que ele tem 25 anos de garantia. Então, de durabilidade, né? Isso. Então, eu preciso trazer uma marca que seja conceituada, que seja impactante no mercado. Quem vai dizer que a marca é conceituada não sou eu, não. Quem vai dizer são as revistas. Existem revistas aí, Bloomberg, né, a principal, Bloomberg, ela traz estudos, né? Existe a lista Tier 1 também, porém a lista Tier 1 hoje, ela está um pouco defasada, né? A gente meio que descobriu que para entrar na lista Tier 1 de modo só precisa pagar, assim, não é uma taxa muito barata, viu? Então, assim, já é um filtro, mas ela não é tão conceituada hoje no mercado quanto a revista Bloomberg, ela traz bancabilidade. Então, basicamente é o seguinte: qual é a capacidade que aquele fornecedor ele tem de estar há 25 anos no mercado? Porque se ele está me dando uma garantia de 12 anos para trocar o módulo, beleza, eu posso dar uma garantia de 12 anos. Mas se eu não tiver daqui a 10 anos no mercado, quem é que vai trocar o módulo para tu? Exatamente. Ninguém, né? Então, as marcas que a Virtron trabalha hoje são as marcas que têm melhor bancabilidade mundial. Então, a Huawei e a Trina, a Canadian, elas têm muita bancabilidade mundial. Isso. Então, isso aí garante, também CNPJ no Brasil, que você vai conseguir trocar seu produto independentemente da Virtron, que vai estar no mercado, independente dela estar ou não. Mas é um produto que a própria fabricante está garantindo. Exatamente. Então a gente está trazendo um produto que a garantia é fabricante. Isso. Então, assim, a Virtron está lá, ela está dando assistência, ela tem um cuidado com o cliente, mas você tem o apoio do fabricante. Né? Isso é muito importante. Isso dá um diferencial gigante. Né? Levantando outro ponto, a questão dos 25 anos de garantia, não é que em 25 anos o seu sistema vai precisar ser substituído. É até bom levantar também esse ponto. Isso é uma pauta muito importante mesmo. Porque é 25 anos de garantia, mas isso não está dizendo que em 25 anos você vai ter que remover seus painéis e substituir por outros. Como se fosse uma garantia de performance. Isso, né? de performance. Até com 25 anos você vai ter ali até 80% de eficiência do seu painel. De 25 anos para lá você vai começar a perder mais, perdendo eficiência, mas isso aí pode durar 35, 40 anos. Depende da manutenção e da questão do ambiente do Isso é um sistema. ponto forte, assim, que é o que você vai tocar depois, né? Certo. Mas, assim, você está comprando um produto tecnológico. Se você não cuida dele, ele vai defasar. Você não pode reclamar das consequências. Tu já se viu você comprar um carro, se você agora, não tem manutenção, se você não faz ali a troca de pneus, troca de óleo ali troca o óleo, não coloca água no radiador, aditivo. Aí tem que ter uma manutenção constante, né? Exatamente. Se você não cuida, é normal que o produto degrade mais rápido, né? Exatamente. Então, tem um computador, se você não cuida dele, ele vai degradar. É natural, né? E assim, Eduardo,
acho que deu para entender, né? O diferencial da escolha do equipamento, que já é um ponto importantíssimo. Então, na hora de pegar um orçamento de energia solar, olha o equipamento. Isso. Procure as marcas que estão ali, veja o conceito delas, veja bancabilidade. Isso não é tão difícil. Botou no Google ali, você já Isso. tem Vai lá no informação. Google, digite a marca do produto. Pelo menos se ela aparece, Isso. né? É um negócio simples, não é Vai difícil. Google ali ajuda Vai bastante. Google, coloca lá Bloomberg, Google, a gente vai deixar o link lá no Instagram. Na dúvida, procura a Vitron, que a gente te ajuda em tudo aí. Exatamente. E eu queria o diferencial também sobre o cuidado com a instalação, né? Como eu qualifico como é que a Virtron qualifica o instalador ali? Eles são treinados? O serviço que a gente está entregando é realmente um serviço bom? Como é que é ofertado isso e qual a diferença que uma equipe de instalação pronta pode fazer na instalação do cara ali? Isso gera diferença de produção? Ah, com certeza, porque a instalação solar, ela tem várias informações e atualizações que você precisa estar fazendo na instalação. Ou seja, cada instalação não é um gabarito que toda uma é igual a outra. Você não consegue parametrizar isso. Só que cada situação vai depender uma da outra. E as equipes estando bem qualificadas, a gente consegue ter um melhor... o máximo eficiência da localização do sistema para gerar sua energia ali no local. Então, a instalação faz total diferença. Total diferença. A questão de posicionamento, a questão de qualidade de material, além dos painéis e dos inversores, a qualidade também de cabeamento, de isso aí produtos é um ponto... que tá fazendo todo um arranjo ali do sistema para que a sua Fora a eficiência qualidade de material humano Eu ali, vou né? falar ali Exatamente. por também fazer compras, né? Então, assim, se você vai comprar um cabo, às vezes tem instalação que cabe ali um cabo de 4 milímetros. Mas você bem sabe que a Vitron não trabalha com cabo de Não 4 trabalha milímetros. com cabo de 4 6, milímetros. né? Só 6 milímetros. Então, 6 milímetros, um cabo de 6 para um cabo de 4 milímetros, existe uma diferença grande de preço. Exatamente. Então, tu botar aí no metro do cabo uma diferença de preço e em todas as instalações que são feitas. Então, assim, às vezes você compra uma energia solar por preço, né? E você não vê itens que estão sendo padrão de mudados qualidade, ali. né? O Você padrão não vê de que o qualidade. cara... ele deu R$2.000 de desconto aqui na minha usina, mas ele colocou um aço que não é galvanizado, ele não colocou parafuso com aço inox, ele não fez o cabo com 6 milímetros, colocou com 4 milímetros. Isso. Todos esses pontos aí, eles vão degradar mais rápido, né? Isso. Aí, ao longo do tempo, o cliente vai ter que substituir. Porque é uma coisa de 25 anos. Né? Aí, Exatamente. só que quando o cara vai substituir, ele não vai pagar só o kit. Ele vai pagar o kit, ele vai pagar para tirar o equipamento, ele vai pagar para colocar o equipamento de novo. Então, veja, você está pagando 2 instalações Sim. e uma reposição do material. Exatamente. Que se você coloca um material bom, isso aí vai durar muito mais, né? Tem uma durabilidade bem Muito maior. maior. Então, assim, você tem que pensar no sistema solar como um ativo mesmo ali. Você está comprando um carro que você vai cuidar daquele carro. Então, tem que olhar tudo. Tem que pautar o material que está trabalhando. Não precisa entender, não, viu? Porque eu mesmo, se eu for comprar um produto e eu tiver que entender do produto todinho, daqui a pouco eu estou vendendo, né? É mesmo. Mas, assim, tem que saber se a empresa ali está oferecendo a qualidade. Que eu acho que é basicamente a última pauta que eu vou tocar aqui, né? Porque o interesse desse podcast é trazer o técnico para o público final, mas a gente entender assim como é que a gente pode evitar fraude, golpe. Por exemplo, a gente sabe que o mercado de energia solar ele é um mercado novo. Então, assim, a energia solar está sendo difundida no país, né? Grande parte da matriz energética do país, ela depende de água, né? Que ela Fontes depende de hídricas, fontes né? hídricas. E são renováveis, mas Isso. fontes hídricas podem secar, né? Isso. E, assim, energia aumentar. Então, assim, a matriz elétrica brasileira, ela está subindo o potencial elétrico através da energia renovável, que é a solar. Isso, a solar. Concorda comigo? Concordo. E pelo fato de estar subindo, existem muitas empresas no mercado. Então, Isso. o interesse da gente trazer isso aqui é o seguinte: compre energia solar com quem traz seriedade, com quem traz Isso. qualidade, com quem realmente está preocupado em que vender seu sistema, instalar e deixar você ter o retorno ali, né? Então, assim, tem alguma dica que tu pode dar para a gente saber que é empresa de confiança como técnico, tá? Como técnico, mesmo na hora da venda ali, se tu fosse um cliente, fosse comprar ali agora, vai comprar de Marcos. Marcos é da empresa X. O que é que tu consegue observar em Marcos que facilmente tu já identifica que tem alguma coisa estranha? O porte da pessoa, a questão da pesquisa. O cliente ele deve pesquisar. Ou seja, ele deve buscar Ou referências. seja, nunca faça só um orçamento, Isso, né? nunca faça só um orçamento e nunca vá de imediato com aquela empresa. Você pesquise clientes da empresa mesmo. Procure.
procure no Google, procure no Referência. Instagram, procure referências daquela empresa. Eu vou saber sim, eu vou instalar com a empresa X, mas essa empresa, quais são os clientes delas? Quais são os padrões de clientes dela? Vamos pesquisar? Vamos ver aqui? Vamos buscar a qualidade do produto deles? Vamos ver com alguém que já instalou, que já teve um período aí de acompanhamento de pré-venda, de pós-venda, de instalação e manutenção. Tudo Pra que a ter- empresa está Isso, para oferecendo. ver o né? que é que ela oferece. Vamos procurar o tempo de mercado da empresa, a questão dos clientes, para ver como é que ela está no mercado. Isso aí impacta muito na decisão, na tomada de escolha do cliente. Técnico, assim, sei lá, não tem como saber, né? Mas o cliente até pode perguntar, né? Tu vai usar qual cabeamento? Não pergunte afirmando, né? É te Isso. pergunta assim, vai usar qual cabeamento? Você que tá escutando aí, que for comprar, perguntar ao cara, ó, você vai usar cabo de quantos milímetros? Isso. Procure saber os detalhes do seu orçamento. Você fez orçamento com 5 empresas diferentes. Como é o aço? Como é que vai ser os produtos? Pergunte. Aí Só você- pergunta pra escutar a Isso, resposta e comparar entre um e outro, né? Isso mesmo. O cara que ele não souber responder Não tiver uma preparado clareza, para aquela, então ele você não já tá vai preparado identificar com pra calma, né? você. Aproveitar o podcast aí para quem tá pensando em comprar energia solar e se atentar a esses Tem que ser detalhes. do marketing, né? E aí vai comparando, né? Isso, vai Detalhe comparando. para quem tá prospectando para comprar energia solar, o preço do kit fotovoltaico ele tá o mais baixo da história. Da Exatamente. história. Nunca foi A tão gente tá barato passando por um comprar recesso energia de solar. mercado que o kit solar tá o mais barato da história. A gente tá citando isso em todo canto, né? Exatamente, porque até mesmo as tecnologias estão evoluindo. Sim. Ou seja, a gente, há 2, 3 anos atrás, a gente tinha painéis aí de 335, 330. Atualmente a gente já tem módulos de 700 para você mostrar a evolução num curto período de tempo do sistema. Teve uma usina que a gente fez uma manutenção que ela tem 2 módulos, né? De 330, eu acho, Isso. watts. Produz 80 kWh por mês, para traduzir, para quem tá escutando aí. Esses 330 watts, a gente tá falando de um tipo de potência, mas kWh já Já é outra ótica, né? Da mesma Isso. coisa, né? Ou seja, é o que vem ali na conta de luz. Que normalmente, quando eu mais falo comum, né? O 80 quilowatt-hora. kW, considero o kWh R$1, vamos dizer assim, Isso. que ela é mais barata Ou um seja, é uma pouquinho. conta de R$80. Uma conta de ali. R$80. Antes eu precisava de 2 placas, agora eu preciso de uma. de uma. Então a Exatamente. placa é mais potente e o preço dela sai com valor agregado melhor, né? Melhor. Então, realmente ter cuidado na hora que você está fazendo o orçamento final ali. Outra coisa muito importante é o seguinte, gente. Se você bota na sua mesa 5 orçamentos e você pega dos 5 um orçamento que está muito barato, você, no mínimo, tem que desconfiar. Isso. Se eu faço um orçamento com empresa que está 40 mil, 35, 38, aí chega outro que dá 15. Aí você tem que analisar que algo- algo de estranho está, né? E outra, se essa empresa está oferecendo um orçamento de 15, todo mundo está oferecendo um orçamento de 38, 42, ela, logicamente, ela não vai entregar o mesmo serviço, A mesma a qualidade. mesma qualidade, os mesmos produtos. Então, assim, você já vai, esse aí já é o primeiro a ser descartado. Fora que, tipo assim, é importante frisar não só questões técnicas do produto, mas, lógico, é muito importante, mas ver também como é a pesquisa ali do como é a satisfação daqueles clientes. Exatamente. Ou seja, o que é que a empresa traz de valor agregado. Com certeza. Túlio vai saber falar muito bem aí o que é que a Virtron traz de valor agregado. Não, aí com pro- certeza. pro cliente. A Vita, na verdade, ela não vende energia solar, ela não vende um Perfeito. módulo. Ela vende um meio, né? A energia solar é um meio de você economizar na sua vida, de você ter retorno financeiro. E através daquele retorno financeiro, você beneficiar em várias outras coisas. Imagina você que tem um mercadinho, gasta R$5.000 por mês. E daqui a 5 anos, R$5.000 por mês passar a ser o investimento que tu vai fazer a mais no teu negócio. Isso mesmo, poder pegar de algo que seria algo que você gastaria comum, Me diz um negócio, 2 anos atrás, quem pensaria, né? E Que quem o que eu pensaria? gasto de energia pode se Ou reverter. seja, reverter. é um problema que muita gente não sabe que tem, né? Eu acho que quem não investe em energia solar hoje testa tá como perdendo. comum gasto com energia. Sim, Tá entendendo? tá ali na conta do mês, mas não entende que pode retirar aquilo ali de Isso. custo. Ó, Eduardo, tu mora sozinho não? Eu moro com a minha esposa. Né? Pronto, imagina aí quanto custa a energia da tua casa aí mensalmente. Eu não pago porque onde eu moro é energia solar. Oh, né? mas se Lá, você pagasse. Se fosse onde eu pagaria, era algo em torno de 150, R$200. 150, R$200 faz diferença na feira do Com mês? certeza. com Faz uma certeza diferença mesmo. gigantesca, né? Sim. Então, o cara aumenta ali a capacidade de você comprar ali, né? Sobe dinheiro pra comprar um Isso chocolatinho. porque assim, poder a de gente compra, é fazer duas agradar a pessoas esposa. Duas, né? e passa basicamente o dia todo fora, né? Na minha casa são 5. Quando de energia passa de R$500. Ó, pra Então, assim, se fosse pagar, né? Se for pagar, porque é energia solar. Claro. também. Lá em casa também, a conta estaria dando R$600 se eu fosse pagar também. Exatamente. Pagar, né? Então, assim,
É impactante. Eu acho que a pauta de devo colocar energia solar ou não, ela já passou. Você tem que colocar. A pauta hoje é com quem eu vou colocar. Exatamente, porque você deve trazer e buscar o melhor parceiro, vamos dizer assim, para você ter uma parceria ali de 25 anos, que você vai ter ali um contato, algo direto para você. Você tá entrando no relacionamento. Exatamente. Então, assim, a empresa que você está comprando, você vai se relacionar com ela por muito tempo. Então, se você não tiver cuidado em se relacionar com empresa séria, você vai sofrer. Isso. Vai ter que se relacionar depois com empresa séria, assim, né? trazendo um pouco da minha experiência profissional, assim, eu tenho aí no mercado solar algo em torno de 10 anos de experiência. Bastante experiência. Aí eu já presenciei diversos casos de problemas com o cliente. A gente teve aí diversas empresas que venderam o sistema e depois de um tempo o cliente está desesperado, agoniado, sem saber como fazer e a empresa simplesmente não responde. Não manda nenhum oi, nem nada e ele fica ali sem entender a parte técnica do sistema para procurar ou para ele mesmo tentar resolver e fica no mercado Por isso assim, o cuidado isso, com o cuidado tem que ser muito grande. Na verdade, ele tem que ser o principal. Ele tem que eu fui tentar vender energia solar, meu oftalmo. Até quando tá fazendo exame de vista, eu digo, tem energia solar, porque manda ar-condicionado. Aí um monte de luz, né? ele olhou pra mim e falou, não fale nisso perto de mim, não. Vê, olha o que a má experiência causa com o cliente. Ele só não fala disso perto de mim. Pô, um negócio que ele tinha uma conta de 7 mil, ele tem energia solar, mas ele teve um problema de conexão. Ele não conseguiu conectar a energia dele, então ele passou ali um ano com a energia instalada, com as placas instaladas, e ele não conseguiu conectar, porque o trabalho da empresa não é só entregar e instalar. Eu já vi diversas vezes a instalação ser feita. Ela pode não ser bem feita, mas ela tá feita, né? Lá. Tá instalado. Tá instalado. Eles instalaram, pelo Isso. menos. Mas eu vi não ser conectada. Isso. Então não adianta de nada instalar se não conectar. Exatamente, Não adianta porque nada. a parte técnica ela é apenas um ramal da instalação, mas também você tem a outra parte, que é a engenharia, que é a parte que fica fazendo essa homologação e essa conexão com a concessionária da energia, né? Isso. Então eu acho que assim, só para tocar num ponto crítico, assim, se eu já sei que eu tenho que comprar energia solar, eu já sei que eu tenho, que é um benefício que não tem como eu escapar daquilo ali. Se eu quiser ter uma renda a mais, se eu quiser transformar o que eu gasto de energia em dinheiro para me beneficiar, investimento, né? Exatamente, eu preciso colocar. Quais são os alertas, assim, de possíveis golpes que eu posso ter na praça? Assim, possíveis golpes, não estou dizendo que ninguém vai lhe roubar, não, embora já tenha acontecido, né? A gente sabe que teve empresa que já aconteceu isso, infelizmente acontece. A gente sabe que tem muita empresa séria no mercado e tomara que sejam elas que prevaleçam, né, perto das outras. Mas já aconteceu de Marcos comprar um kit e esse kit não ser entregue. E Marcos ficar doido porque o kit não foi entregue. Houve um caso depois em Aracaju, quando a gente estava vindo há uns 15 dias atrás, a gente estava escutando de uma empresa fake aí de energia solar, vendeu mais de R$500 mil de usinas solares. Não entregou nada. E não entregou nada. Aí é justamente aí onde você perguntou aí como é que eu posso identificar, é justamente a pesquisa. Porque se você joga no Google empresa de energia solar e você busca ela lá e já faz uma compra online, né, no ato do impulso, você não pesquisou ali, a probabilidade de você ser lesada, de você levar um golpe é muito alta. Aí cabe ao cliente pesquisar, ir atrás, buscar cara a cara e marcar uma reunião, chamar alguém da empresa para ir lá ver na sua residência, ou você ir no escritório ou no local da empresa para você conhecer o ambiente, ver a estrutura, ver toda a ambientalização para aí você definir e decidir se aquela empresa está dentro ou não dos seus critérios de escolha. Até uma cultura nossa aqui. A Virtron é uma empresa, mas não é uma empresa de portas fechadas, não. É uma empresa de portas abertas. Pode chegar e visitar. Pode chegar para visitar, para conhecer, para tirar as dúvidas. A gente está aqui sempre à disposição. Eu identifico um sinal também, cara, que foi o seguinte. Teve um período de 2021 que a gente vendendo tudo bem, a gente começou a enxergar o pessoal colocando... Quando eu digo pessoal, assim... Normal que quando você está vendendo energia solar, você chega no cliente e tem 10 propostas na mesa dele, né? E você vendo, a gente nunca se sujeitou a dizer, não sou mais um desses 10, não. É importante fazer cotação e entender, mas a gente não participa do leilão, porque a gente não vende preço. Com certeza. A gente não está vendendo preço, a gente está vendendo um investimento. Então, quando você está investindo, você já entende que não é o melhor preço que vai ganhar, não. Né? Nunca vai ser o preço mais barato, mas vai entregar qualidade. Então, assim, eu via muito o pessoal colocando 2 anos de garantia. O impacto que isso gera para uma empresa colocar 2 anos de garantia, quando eu digo garantia, é 2 anos de garantia de instalação. 2 anos de garantia de instalação significa fazer aí, no mínimo, 2 manutenções, certo? Certo. Como é que a empresa vai se manter se ela vende
para todo mundo, vamos dizer, se eu vendi 50 usinas no mês e eu dou 2 anos de garantia para as 50 que eu vendi, então eu vou fazer 2 anos de trabalho de graça. De graça. Quem é que trabalha de graça? Você trabalha de graça, Eduardo? Não, você trabalha de graça. Claro que não. Ninguém trabalha de graça. Então, se eu ofereço 2 anos de garantia, estranho, no mínimo. Porque ou a empresa não se ligou que aquilo ali vai gerar um prejuízo no futuro, né? Isso. Ou o cara não tá pensando em ficar no mercado. Isso, ele tá pensando em oferecer algo muito dá um benefício vantajoso. muito vantajoso. Aí quando é depois de um certo período, que ele sabe aí que o período é de 25 anos, ele simplesmente muda de área. Vamos dizer, quando a esmola é grande, né? O Santos desconfia. Exatamente. Porque ali tá... importante. Eu já vi empresas, né? Empresas, entre aspas, que iniciam no mercado depois de 2, 3 anos. Fecha as portas. Vendendo chocolate. E às vezes, muda pra outra coisa. às vezes o cara muda. É o famoso aventureiro. A gente às tem vezes o muito cara aventureiro no mercado. fecha aqui e abre em outro estado. Uma Isso, empresa do mesmo jeito do mesmo e faz a jeito, mesma coisa. Muda pra outra pessoa, bota um laranja, outra coisa. Então, e assim gente, vai. não é só se preocupar assim, se está instalado. Isso aí é crucial. Isso, A entrega do equipamento e a instalação e a homologação é crucial. Isso. Tem que estar vinculado, né? Tem que estar vinculado, mas é complexo. Assim, eu preciso saber qualidade do material, qualidade da empresa. Então, você tem que ver o que é que você está comprando, a quem você está comprando e o prazo que aquilo vai ser gerado. Dentro desses aspectos, você vai escolher a empresa que vai fazer energia solar. O cliente mesmo pode fazer um checklist de qualidade. Tipo, pontua lá esses pontos que tu mencionou aí e vai dando um check ali. As empresas que não Aí fazem ele com certeza vai achar que tem empresa se de enquadra qualidade no ali mercado. Ele no vai achar padrão. 2, 3 empresas e aí a que você mais se identificar, Aí você vai lá e você faz o compra. fechamento. Mas tem que entender que é um relacionamento. Você não Isso. está comprando um celular. Que com 1 ano, 2 anos, 3 Você anos troca. Você está comprando um carro. Exatamente. Você está comprando uma casa. Isso, Pronto. Acho que a casa é mais impactante. Você está comprando uma casa. Você vai comprar uma casa, Eduardo. Você vai comprar a casa mais barata? Não necessariamente, né? Não, você vai procurar que tenha a melhor qualidade, né? É a melhor qualidade e você vai procurar a Vai casa ter o que... melhor retorno. Isso. Vamos dizer assim, Exatamente. que mais faz sentido para você, né? Você não comprou uma casa de qualquer jeito, porque é uma casa que você vai se instalar nela. Isso. Então, quando você for comprar energia solar, pense o seguinte: eu estou comprando uma casa. Então, eu não vou comprar uma casa de qualquer jeito. Porque eu vou me instalar naquilo ali, eu vou demorar com aquilo, eu vou ter relacionamento. Então, é com quem e o que eu estou comprando. Exatamente. Eu acho que foi bem interessante essa pauta que a gente discutiu hoje. Sim. Trazer essa parte técnica de um jeito que o cliente entenda, né, afinal, porque às vezes a gente começa a conversar, né, na placa de 575, 525, e não sei Acaba o que sendo lá. muito técnico. E aquela o cara coisa. fica, meu Deus do céu, como é que eu vou entender isso? Isso, porque o cliente às vezes não tem o conhecimento mais técnico. A pessoa tem Sim. que trazer mais popularmente falando para ele entender de uma forma simples, né? Com certeza. Então, assim, é só agradecer, Eduardo, pela tua presença hoje, de estar aqui com a gente, desmistificando isso, dizer que todos os 3 aqui, né, e a Vitra, ela está à disposição do cliente para tirar a dúvida. Não somos a única empresa do mercado e nem vamos ser, mas a gente com certeza é uma empresa que oferece qualidade e que de ponta a ponta você vai ser bem tratado e vai ter um bom relacionamento. Então, quando for comprar, pense em empresas nesse tipo, nesse modelo. Então é isso. Só encerrando aqui, né, mais um Vitron podcast Cash. do Vitroncast aqui. E aí, dizendo a vocês que os melhores momentos aqui, os highlights, né, do... Esse bicho é todo os highlights. Todo podcast eu vou falar essas highlights. Palavra bonita, né? Eu não os sei, highlights. não sei nem o que significa, mas eu tá também de boa. não. Tô na frente de 2 engenheiros, né? Tem que pelo menos falar bonito, né? Então, Tem que assim, trazer um dicionário da tem que próxima trazer vez. um negocinho diferente, né? Então, assim, CMO. aqui o meu CEO, Olha né? aí. Então, assim, nosso engenheiro Eduardo aqui, desmistificou realmente, tirou as dúvidas, assim, mais comuns do mercado de energia solar. E caso você tenha mais dúvidas, aproveita aí os cortes, aproveita aí o vídeo que vai sair na íntegra aí no YouTube e também no Spotify. E aproveita para perguntar a gente, entra no Instagram da gente, entra no YouTube, comenta lá que a gente vai sim responder e tirar todas as dúvidas de vocês para que realmente você tenha mais segurança na hora de comprar energia solar e realmente não seja enganado. Então valeu, gente. Muito obrigado. Obrigado. Valeu, galera. Obrigado.